O coração é um dos principais órgãos do corpo humano. Ele já se tornou o tema principal de poemas e histórias de amor. Mas aqui o assunto é saúde. Hoje vamos falar da saúde desse órgão vital com o cardiologista Maurício Prudente. Bom dia, doutor. Obrigado por conversar com a gente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esse órgão maravilhoso que é o coração, né? Isso aí. Só lembrando que a Marina Fernandes está lá da casa dela e também vai participar da nossa conversa, viu, doutor? Eu queria começar perguntando para o senhor, queria que o senhor explicasse ali para a gente qual é a função do coração, como é que ele funciona na prática dentro do nosso corpo. Tá. A função principal do coração é bombear o sangue para todos os órgãos do corpo humano, né? Então, na verdade, a gente poderia dividir o coração em duas bombas. Uma bomba que recebe sangue sem oxigênio, bombeia para os pulmões, o sangue é oxigenado, retorna ao coração e daí o coração bombeia para o resto do organismo, desde o dedo do pé até o cérebro. Doutor Maurício, bom dia. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o infarto. A gente, pelo que eu sei, é um dos principais problemas aí do coração, né? Eu queria que o senhor explicasse o que é o infarto e se tem como preveni-lo. Tá, excelente pergunta. Só para que a gente possa situar, um número bastante conhecido na cabeça de todos os brasileiros, que são as 200 mil mortes causadas pela Covid-19. Nós já ultrapassamos as 200 mil mortes desde o início da pandemia, que tem menos de um ano, vai completar um ano aqui no Brasil agora em março. Então, lembram-se disso, 200 mil mortes. Quando a gente fala de coração e infarto, doenças cardiovasculares, e aí eu incluo também o derrame cerebral, nós estamos falando de 400 mil mortes por ano. Então, está aí a importância do infarto. É uma doença que continua matando muita gente. E o bom da história é que ela pode ser prevenida. Existe tratamento e existe prevenção do infarto. O que vem a ser o infarto? O infarto é quando até o próprio coração sofrem algum e deixam de nutrir o músculo. Vamos entender bem que é diferente daquele sangue que é bombeado pelo coração. Quando a gente fala de infarto, nós estamos falando do sangue que sai do coração e entra no próprio coração para nutrir, para manter aquele músculo pulsando, contraindo, certo? Doutor, o colesterol alto e a hipertensão são doenças silenciosas? Sim, são doenças silenciosas que o colesterol, principalmente, ele nunca se manifesta como um sintoma. Então, a pessoa não vai nunca sentir que tem um colesterol alto. E outro momento, um momento bom da gente falar aqui agora, é que aquele mito de que só tem colesterol magrinho, atleta, o jovem não tem colesterol alto. Errado. Existem crianças com colesterol elevado, jovens, magros, atletas, enfim, a doença pode estar presente em qualquer um e só é detectada pelo exame de sangue. A hipertensão é parecido com isso. Essa pode dar algum sintoma, mas na grande maioria dos casos também não tem sintoma nenhum e só vai ser detectada no exame clínico cardiológico ou em qualquer avaliação médica, né? Qualquer médico pode medir a pressão e chegar a esse diagnóstico de hipertensão arterial. Doutor Maurício, e quando a gente escuta falar sobre morte súbita, ela está ligada diretamente ao coração? Como é que isso ocorre? Sim, existem diferentes causas de morte súbita. Sem dúvida que as maiores causas são as cardiovasculares. Podem ter também as causas neurológicas, né? O AVC, o derrame cerebral. Mas falando de coração,
A morte súbita, o nome já diz, ela acontece de maneira inesperada. É diferente de quando você tem uma pessoa doente, que existe a possibilidade dela vir a morrer. A morte súbita é para aquele caso inesperado, assim, a pessoa não tinha nada, não apresentava nada, ou estava com a sua doença controlada e morre de repente, né? Esses casos, a grande maioria deles se encontra também, desculpe, o infarto agudo e as arritmias do coração, que também podem ser malignas e levar à morte súbita. E quais são os hábitos que a gente tem aí no nosso dia a dia que mais prejudicam o coração? Em primeiro lugar, a gente pode herdar uma tendência de doença do coração, certo? Então, isso é uma herança genética e a gente não tem como modificar. Todos os outros fatores são modificáveis. E aí eu enumero em ordem, talvez, de importância. O diabetes como um dos principais, então é importantíssimo controlar o diabetes. O sedentarismo, falta de prática de exercícios físicos, a obesidade, o fumo, o tabagismo, né, um importante fator desencadeador das doenças do coração, principalmente o infarto e o AVC. O colesterol elevado e a hipertensão seriam talvez os principais, todos eles evitáveis ou tratáveis ou preveníveis. Doutor Maurício, agora uma pessoa que tem o colesterol alto, tem também pressão alta, já teve um infarto aí, né, conseguiu recuperar, ele pode se recuperar completamente e conseguir ter um coração saudável? Excelente pergunta. Isso é muito importante as pessoas terem em mente, porque a gente tem a ideia que uma pessoa que teve um infarto passa a ser um sequelado para o resto da vida. Engano, totalmente errada essa afirmação. A grande maioria dos infartos podem ser tratados, e aí talvez a maior dica que a gente pode dar nessa entrevista é que, em suspeita de infarto, corre para um hospital especializado, um hospital com capacidade de tratar, porque isso pode ser revertido. Então, começou a ter uma dor no peito, suspeita de infarto, tem um tempo ideal, 10 a 12 horas para atuar nesse coração. E uma vez que, infelizmente, não deu certo, a pessoa infartou mesmo, ela pode ter vida normal? Perfeitamente, né? Claro que vai depender do tamanho desse infarto, das condições de saúde prévia desse paciente, se era um paciente já mais frágil, mais doente, ou não. E vai depender do tratamento que é instituído depois desse infarto e o quanto a pessoa vai aderir aos processos de reabilitação desse coração. Mas a conclusão da sua pergunta é perfeitamente possível ter uma vida normal depois do infarto. Doutor, e é verdade que dormir bem pode contribuir para a saúde do coração? Por quê? É verdade. Dormir bem contribui para a saúde de um modo geral, inclusive o organismo ele precisa de repouso, o cérebro precisa de repouso, o coração precisa de repouso, e há um mecanismo, um fenômeno chamado de descenso noturno da pressão. Então, quando a gente dorme, a gente diminui muito o funcionamento do organismo, o consumo de energia do organismo e diminui a pressão arterial. Então, é nesse tempo que o coração tem, vamos dizer assim, fôlego para respirar, para encarar o dia seguinte quando a gente acordar, né? Então, dormir bem é muito importante. Outro fator que a gente merece falar nesse tema dormir é a apneia do sono, que aí é uma doença relacionada a um distúrbio do sono. A apneia do sono, muitas vezes associada à obesidade e roncos, bebida alcoólica, ela pode fazer com que a pessoa passe e isso fazer com oxigenação do sangue durante o sono,
chegando a níveis assim bastante críticos e podendo causar a falta de oxigênio no coração. Então, pode até levar à morte súbita, arritmia e infarto durante o sono. Doutor Maurício, agora o senhor falou aí da importância do sono, né? Eu queria que o senhor desse mais dicas aí para quem quer ter uma melhor qualidade de vida e passar longe aí desses problemas que afetam o coração. Importante isso. Bom, esse é um assunto muito conversado. A maioria das pessoas sabe o que tem que fazer, só não faz. Então, uma vida saudável é uma vida de equilíbrio. Uma vida que você... não tem como a gente hoje em dia não ter estresse, não ter ansiedade e não ter que alguns confundem com depressão. Então, isso faz parte da vida. O importante é que a gente equilibre outros momentos da vida com momentos de alegria, de descanso, de uma boa alimentação equilibrada. Então, alimentação equilibrada significa que você pode comer o que você gosta, mas com moderação. Exercício físico, eu diria para vocês que é fundamental a prática diária e regular de exercício físico. Independente se você é gordinho ou magrinho, você deve ser ativo fisicamente. E a alimentação já falamos, e os outros hábitos cessar ou parar com hábitos deletérios. Nós já falamos aqui, o álcool, o cigarro e a ingestão desequilibrada de hipercalóricos, como alto teor de açúcar e também de sal. Tá certo. Doutor, eu já ouvi falar também que tomar sol pode ser benéfico para o coração. Isso é verdade? Não existe uma correlação direta de tomar sol com benefício ao coração. Né? O que a gente sabe é que atividades ao ar livre são sempre benéficas de um modo geral para o coração e para o resto da mente. Tudo aquilo que te alivia o estresse, que te dá uma sensação de prazer, uma sensação edificante, vai fazer bem para o seu coração. Agora, uma relação direta, assim, de ter que tomar sol, de verdade, cientificamente, não há essa comprovação. Doutor, e em relação ao açúcar e o sal, de que maneira esses ingredientes aí podem afetar a saúde do coração? De duas maneiras diferentes. O sal, principalmente, atuando e cada molécula de sal que a gente ingere, de cloreto de sódio, ela arrasta consigo 5 moléculas de água. Então, quando a gente ingere muito sal, a gente retém muita água. Isso leva ao famoso inchaço, né? A pessoa chega no fim do dia com aquela sensação que está inchada. E, consequentemente, a quantidade de água na circulação aumenta. Isso leva ao aumento da pressão arterial e, inclusive, ao inchaço da parede das artérias, que fazem com que o sangue circule com menos fluidez, né? Então, esse é um dos malefícios do sal. Já o açúcar atua de uma outra maneira, não é de uma maneira direta no coração, mas os níveis aumentados de glicose podem alterar a forma química de moléculas, por exemplo, de colesterol e induzir ao desenvolvimento de placas de ateroma que podem se depositar nas artérias. E o aumento do diabetes por si só já leva, hoje a gente sabe que o açúcar é um componente que bastante inflamatório, ele causa uma inflamação generalizada nas artérias, predispondo também a microrruptura na parede dessas artérias, que é onde o coágulo vem, para e leva ao infarto e ao AVC. Doutor, e as questões psicológicas, até que ponto elas podem influenciar na saúde do coração? Coisas como ansiedade, estresse, depressão? Influenciam muito, bastante. Qualquer situação que te leve ao estresse vai aumentar a sua pressão arterial, a sua frequência e o seu consumo de oxigênio, principalmente pelo... Então,
É comum, se você sofre um estresse agudo, físico, por exemplo, você vai atravessar a rua, o carro dá uma freada. Aquilo faz seu coração disparar, sua pressão subir. Passou uns minutos, a pressão vai cair. O que acontece no estresse é que a nossa mente fica remoendo momentos já passados de estresse e o cérebro entende que você está passando por aquilo de novo. Então, isso pode ser uma tristeza, pode ser as sensações espirituais. Veja bem que não estamos falando das religiosas, estamos falando de espiritualidade. As sensações que a gente tem de mágoas, ingratidão, falta de perdão, isso faz com que a gente viva inúmeras vezes situações que para nós foram entendidas. Então, é como se o organismo, imagine que fosse um carro e ele andasse o tempo todo acelerado. Não tem aquela folga para o descanso, inclusive durante o sono, porque se você sonha com uma situação que te causou estresse, o seu corpo vivencia aquilo de novo como se aquilo fosse real. Então, essas situações psicológicas, a gente percebe bem o perfil do paciente, que ele está assim, ele parece uma bomba relógio. Ele nos procura assim, porque ele está levando as coisas muito a sério, não está dando para a mente, para o organismo e para o espírito o seu momento de descanso, de respiro. Doutor Maurício, eu tenho só mais uma pergunta. Quais são os sinais de alerta aí que a pessoa pode ter de que ela está com algum problema no coração? O que são os principais sintomas e o que essa pessoa sente que ela tem que procurar imediatamente um cardiologista? Tá. Bom, é um tema grande, eu vou tentar dividir isso em momentos crônicos e agudos. Os momentos crônicos, assim, que normalmente levam o paciente ao cardiologista, é falta de ar, inchaço, que a gente já comentou, que é o edema, sensação de palpitação, de batedeira, de cansaço de pequenos esforços, aquilo que você conseguia fazer antes, você não consegue mais, subir uma escada, dar uma volta no quarteirão, uma ladeira, às vezes até em momentos simples, como tomar um banho ou ter uma relação sexual. Então, isso é um sinal de que você deve procurar o seu cardiologista. O outro lado da história que a gente precisa separar são os momentos de doença aguda. É aquilo assim, você não sente nada disso, mas subitamente começa com uma dor forte. Ou no que a gente chama na do estômago, sensação de dor no pescoço, parecendo dor de dente, às vezes irradiando mesmo para a mandíbula. No ombro direito ou esquerdo, braço direito ou esquerdo, geralmente associada a uma sudorese, a uma suadeira profusa, é aquele suor frio de molhar a camisa, molhar a roupa, e muitas vezes também associado a náusea e vômito. Esse sinal deve ser imediatamente procurar um pronto-socorro, de preferência com um atendimento cardiológico, mas se não tiver, qualquer pronto-socorro, público ou privado, e fazer imediatamente um eletrocardiograma. Isso pode salvar a sua vida. Tá certo, ótimas dicas, doutor. Muito obrigado, viu, pela conversa. Agradeço Maurício Prudente, que é cardiologista. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade, tá bom? O prazer é meu, eu que fico agradecido de ter a oportunidade de levar essas informações aí para o nosso público. E mensagem final, pessoal, cuide do corpo, assim como você deve cuidar da sua mente e do seu espírito. Nós não somos uma só coisa, nós somos um equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Então, busque o equilíbrio. Tá dado o recado então, doutor.